E aí, galera, bom dia para quem é bom dia, boa noite para quem é de boa noite. Como que vocês estão, seus nerds? Bom, vocês? Estamos na saga aqui da nossa revisão gravada. A gente fez a primeira parte de questões sobre Era Vargas. Vamos fazer o segundo bloco agora, beleza? Direto e reto, vamos nessa. Olha só, a capa do jornal A Voz da Raça, da década de 1930, apresenta que o objetivo da Frente Negra Brasileira era restringir as religiosidades. A Voz da Raça, né? Assim, está dando voz, está falando que é de movimento negro, então não é um elemento religioso, né? Padronizar as manifestações, que parece um ponto, né? Estabelecer um padrão. Ressignificar o socialismo, tem nada a ver com socialismo, pelo menos nada da margem isso aqui. Combater as discriminações, né? Parece mais plausível. Publicizar o totalitarismo, imagina. Movimento de negros, a não ser assim, pode até existir, é bizarro, mas pode até acontecer, mas não é nada o padrão. Então, combater as discriminações. Lembra que esse cenário é o seguinte, a gente está entrando ali na era Vargas, mas teve um êxodo rural, né, de população negra, sobretudo após o fim da escravidão e mesmo antes já, com a política de embranquecimento, a vinda dos imigrantes, né, europeus para substituir a mão de obra escrava negra, e aí não encontrando emprego na zona rural, um fluxo para a cidade até para buscar novas oportunidades, mas uma população que vai ser marginalizada. Então vão surgindo associações que apresentavam assim dois grandes propósitos, né? Um de socialização dessas pessoas, então promoção de festas, né, de bailes, tinha esse elemento de confraternização, e o outro de uma formação política, seja uma mais na parte cultural, outra mais na parte política. E é justamente nesse elemento político que surgem os jornais. O primeiro deles surge ali em 1915, então tem uma primeira fase, né, desses movimentos ali na década de 10, depois tem uma segunda fase na década de 20 e uma terceira fase na década de 30. Lá no início, né, esses primeiros jornais, eles tinham um papel mais de informação. Então era de casamentos, falecimentos, né, ou para convocar para os bailes, para as festividades, para os encontros, né? A segunda fase, ela já é um pouco mais crítica, mais combativa. E essa terceira fase aqui, que está se iniciando na era Vargas, e aí, óbvio, que tem o discurso do Vargas, né, mais social, então possibilita que esse tipo de movimento vá ficando mais volumoso. Então, o jornal aqui, A Voz da Raça, e é organizado por esse movimento, né, a Frente Negra Brasileira, foi o principal desses movimentos de organização. Aqui já fica não só mais combativo, mas também mais reivindicatório. Ou seja, quando que isso aqui vai acabar, ou pelo menos por um momento? Obviamente, na ditadura do Estado Novo em 37, beleza? Em 45, 46, a Frente Negra Brasileira se reorganiza, e quando que ela vai ser desorganizada de novo? No início da ditadura, né? Então, só para a gente ter um cenáriozinho desse tipo de movimento aqui. Beleza, galera? Você vê como que as mobilizações sociais estão ficando mais amplas, né? Mas, mesmo não conhecendo desse assunto, né, dava para sacar a resposta. Legal? Então, vamos nessa. Perante o cenário econômico descrito, o Estado brasileiro assume, a partir de 1930, uma política de incentivo ao quê? Bom, cenário econômico, a partir de 30, né? O que o Estado vai fazer? Você já tem na cabeça os impactos da crise de 29, e aí lembra que o Vargas foi para dois caminhos. Um naquela lógica do Vargas prático, um Vargas pragmático, comprar, estocar e queimar café. O Vargas fez a política de valorização do café que você tinha na República Oligárquica. Só que lá eram os estados que faziam, o estado de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro, o estado do Espírito Santo, o estado de Minas Gerais. Aqui quem está fazendo agora é o Estado brasileiro, né? É a União. A coisa saiu dos estados para se federalizar. O Vargas comprou, estocou e queimou café até 1943. Naquela lógica, que se ele não fizesse isso, ele abandona o principal produto brasileiro, o Brasil quebra. Mas ele já começa incentivando a indústria, beleza? E, óbvio, incentivar a indústria, né, aproveitando com a crise das empresas estrangeiras. Então, vamos para ver para onde a questão vai. Em geral, vai para o incentivo da indústria, certo? Então, vamos lá. A depressão que afetou a economia mundial entre 29 e 1934 se anunciou ainda em 28, por uma queda generalizada nos preços agrícolas internacionais. Mas o fator mais marcante foi a crise financeira detonada pela quebra da Bolsa
de Nova York, qual foi a política do Estado brasileiro. Industrialização interna para substituição às importações, né? Incentiva a indústria interna, substituir as importações, era um modelo. Já que as empresas estrangeiras estão quebradas, elas não conseguem mandar para o Brasil. Então, a gente industrializa substituindo o que vinha de fora. Faz todo sentido, é o modelo da industrialização brasileira. Nacionalização de empresas estrangeiras atingidas pela crise, não chegou a ter esse processo de nacionalização em massa. Lá no Vargas, do Estado Novo, teve uma grande empresa estrangeira que foi nacionalizada, que foi a Itabira Iron, que virou a Vale do Rio Doce, lembra? Aquela que era do Percival Farquhar, um empresário estadunidense. E o Brasil conseguiu fazer isso naquela lógica de negociando com os Estados Unidos para entrar na Segunda Guerra Mundial do lado dos aliados. O que, do ponto de vista das ideias, era estranho, porque o Vargas era mais próximo ao fascismo. Mas o Vargas entrou do lado de quem pagou mais. Lembra desse raciocínio? Os Estados Unidos botaram grana para construir a siderúrgica nacional. O Vargas aproveitou o cenário e nacionalizou uma empresa estrangeira que era dos Estados Unidos. Você vê, o contexto de negociação foi tão favorável que o Brasil nacionalizou uma empresa americana e não teve retaliação. A Itabira Iron, do Percival Farquhar, virou uma empresa brasileira, a Companhia Vale do Rio Doce. E ela foi reprivatizada no governo FHC, saindo, né, de Companhia Vale do Rio Doce para Vale, né? Mudaram lá um pouco a marca para iniciar essa nova fase. Mas então não é uma nacionalização, isso não é o ponto. C. Venda de terras a preços acessíveis a pequenos produtores. O Vargas é um caudilho. O Vargas é um latifundiário. O Vargas, ele fazia parte das oligarquias tradicionais do Rio Grande do Sul. Não tem reforma agrária, benefício de pequena propriedade, né? Ele tem uma política voltada para o latifúndio, tudo bem? Para pequenos produtores, até houve política, mas não era o principal. Entrada de imigrantes, bom, no meio da crise, aquela política de entrada dos imigrantes, ela vai ter fim, né? Não que eles não continuem entrando, mas vai ter uma queda, assim, bem significativa. Imagina, em meio à crise, você ficar recebendo trabalhadores de outros países, né, que não conseguem emprego, estão desempregados nos seus países, em meio à crise generalizada, não dá para continuar com essa política. Abertura de linhas de financiamento especial para empresas do setor terciário, não, para o setor primário e secundário. Agricultura, né, agricultura principalmente de exportação e a indústria. Então, é letra A mesmo, beleza? Questão que vira e mexe aparece sobre o Vargas. Tranquilo, galera? Vamos nessa. No contexto histórico retratado pelo texto, a relação entre governo e movimento sindical foi caracterizada pelo quê? Ele quer a característica da relação desses dois aqui, né? Aí eu até uso um verbo que eu acho que é chave nessa relação, porque se tem pressão social, qual é a lógica do Vargas? Tentar cooptar. Ao atender a pressão, ele tenta trazer para o raio de controle dele, cooptação. Eu trago para a minha esfera de controle. Vamos ver para onde a questão vai. Nos primeiros anos do governo Vargas, as organizações operárias sob controle das correntes de esquerda tentaram se opor ao seu enquadramento pelo Estado, né? A lógica do enquadramento, da cooptação, do controle estatal. Mas a tentativa fracassou. Além do governo, a própria base dessas organizações pressionou pela legalização. Então, assim, você tem ali os controles de esquerda que lideram o movimento operário, mas quando você pega os operários, não quer necessariamente dizer que eles são daquela ideologia. Eles querem o benefício social. E o que eles perceberam, o que o trabalhador comum percebeu, é que com o Vargas esse benefício social poderia sair. Na lógica da esquerda, essa sim, vamos dizer, uma esquerda ideológica, né? Ou seja, pessoas que adotavam ideias socialistas, comunistas, se a gente for para o lado do Vargas, a gente vai perder a nossa autonomia, a gente vai ser controlada pelo Vargas. E fora que esse grupo imaginava a revolução. Mas o trabalhador comum, ele está querendo o benefício social. Pode ser com o Vargas ou poderia ser com esse grupo aqui. O Vargas parece ser o mais viável. É o governante atual, né? Vários benefícios, como as férias e a possibilidade de postular direitos perante as juntas de conciliação e julgamento, dependiam da condição de ser membro do sindicato reconhecido pelo governo. Você vê, o reconhecido reforça essa ideia da lógica do controle. Então, você quer ter direito à carteira de trabalho? Beleza. Você tem que ser filiado a um sindicato.
E o sindicato só pode funcionar se o Estado autorizar, se o governo autorizar. E aí, se eu autorizo, é porque ele está encaixado nas minhas regras. Essa é a forma de controle. Ao ser reconhecido, você se encaixa nos meus critérios e eu estabeleço o controle. É aquela coisa. Tem pressão social? Tem. Mas também tem cooptação. Eu te trago para o meu raio de influência porque eu estabeleço o meu controle. Bom, então qual que é a característica dessa relação de acordo com o texto, né? Pelas benesses sociais do getulismo. Você vê, não dá para falar em benesses porque tem pressão social, não é do nada, né? Por um diálogo democraticamente, uma palavra legal para nada que envolva era Vargas. Por uma legislação construída consensualmente. Consensualmente pressupõe um acordo, né? Chegamos aqui a um grande consenso, numa lógica democrática, também não dá. Pelo reconhecimento de diferentes ideologias políticas. Diferentes ideologias, não. Tanto que a esquerda vai ser combatida pelo Vargas, né? O comunista era um alvo principal. Pela vinculação de direitos trabalhistas à tutela do Estado. Você recebe o direito, mas o Estado está tutelando, o Estado está controlando. Então, letra E, beleza? Ou seja, vira e mexe as questões, elas vão para um lado, vão para o outro. Ou vão para o lado da pressão social, de que havia um movimento de trabalhadores urbanos que se organizava e já há algum tempo, ou vão na lógica do controle do Estado, que foi essa questão aqui. Beleza? Certo? Ou pelo menos os dois, né? Só tem os direitos porque tem pressão, mas tem tutela, tem controle. É isso, né? Considerando o contexto mencionado, a criação dessa política patrimonial objetivou o quê? Então, política patrimonial, né, de proteção do patrimônio, a gente vai levar do SPAN, beleza? O Serviço, né, do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, que hoje é o IPAN. Qual era o objetivo dessa política? As primeiras ações acerca do patrimônio histórico no Brasil datam da década de 30, com a criação do Serviço do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, em 1937, está lá início do Estado Novo. Nesse período, o conceito que norteou a política de patrimônio limitou seus monumentos arquitetônicos relacionados ao passado brasileiro e vinculava-se aos ideais, né, às ideias modernistas de conhecer, compreender e recriar o Brasil por meio da valorização da tradição. Conhecer, compreender e recriar. Óbvio que esse recriar é pensando na ideologia do Vargas, é na lógica nacionalista, incentiva uma ideologia do trabalho, né? Uma exaltação do trabalho, uma ode do trabalho, mas também uma obediência, né? Um culto ao líder. Esses elementos que tinham inspiração ali no fascismo, certo? Então, o objetivo, consolidação da historiografia oficial. Historiografia, a produção, né, do conhecimento de história. Aqui é de patrimônio, né, algo que é mais amplo, não é esse o ponto. Definição do mercado cultural. Acho que não é propriamente um mercado que esteja em jogo, né, de compra e venda, né, não é isso. Afirmação de identidade nacional, criação daquilo que é o brasileiro, a lógica do nacionalismo. Tem bem mais caro. Divulgação de sítios arqueológicos, né? Aqui ele está tentando um objetivo, é um objetivo político, né? Então, sítio arqueológico pode ser que fosse pesquisado, tivesse uma divulgação, até sim, também não era o foco, mas não é o elemento, né? Aqui parece básico demais, meio acrítico, né? Meio superficial. Universalização dos saberes museológicos, né? Universalizar o conhecimento sobre museus, também não é o foco. O elemento está ligado à identidade nacional. Essa é a resposta que você vai procurar, beleza? Aí lembra daquela lógica, tem controle do Estado, Departamento de Administração do Serviço Público. O Vargas é a primeira figura a padronizar o Estado brasileiro, a burocracia, os cargos e as funções, certo? Óbvio, isso aqui é uma medida que a gente pode considerar positiva, mas o objetivo dela era autoritário, aí não tem como, né? Controle da informação, DIP, caiu na última prova, inclusive. Não há ditadura sem controle da informação e tem a ver com as novas tecnologias da segunda fase da Revolução Industrial, as novas tecnologias da comunicação, rádio e cinema principalmente. Criação da identidade nacional, entra o SPAN. Conhecimento do território brasileiro, informações estratégicas, dados, estatísticas, simbolizado pelo IBGE, beleza? E lembra que se tudo isso, né? Se tudo isso aí não funcionar, a porrada come.
polícia política. São os crimes de quem pensa diferente. Pensar diferente é crime. Aqui o principal alvo foi o comunista. Tudo bem? Certo? Beleza. Para último, no contexto citado, a transferência de funções entre ministérios teve como finalidade. Então, está tendo uma mudança ali, né? Dentro dos ministérios, qual era o objetivo político, qual era a finalidade, o uso disso. Em 1943, Getúlio Vargas criou o Departamento de Propaganda e Difusão Cultural junto ao Ministério da Justiça, esvaziando o Ministério da Educação não só da propaganda, mas também do rádio e do cinema. Então, está tirando esse elemento da propaganda de Estado, saindo do Ministério da Educação, indo para o Ministério da Justiça, através desse departamento aqui. A decisão tinha como objetivo colocar os meios de comunicação de massa a serviço direto do Poder Executivo, maior controle do presidente. Iniciativa que tinha inspiração direta no recém-criado Ministério da Propaganda alemão, a inspiração no nazifascismo. Bom, qual era a finalidade? Desativação de um sistema tradicional de comunicação voltado para a educação. Você não está desativando, né? Você está dando uma nova forma de controle. Controle do conteúdo da informação por meio de uma orientação política e ideológica. Tem todo sentido, né? O controle a partir de uma certa orientação ideológica de inspiração, de influência fascista, está bem claro aqui no final do texto. Subordinação do Ministério da Educação ao Ministério da Justiça e ao Poder Executivo. Não, ele está mudando a função. Não é que o Ministério da Educação vai ficar subordinado ao Ministério da Justiça. Algo está saindo de uma pasta e indo para outra. E os dois são subordinados ao Poder Executivo. Então, não é bem isso aqui. Ampliação do raio de atuação das emissoras de rádio como forma de difusão da cultura popular, né? Não tem a ver com essa difusão, né? Ampliar até onde o rádio vai, não é esse o ponto, né? A finalidade ela é mais política, beleza? Ampliar o alcance do rádio aconteceu, até porque a mensagem vai mais longe, mas ela está preocupado com a mensagem, não é uma coisa mais técnica, o rádio chega em mais lugares, né? Demonstração da força política do Executivo diante de ministérios herdados do governo anterior. Herdados não. Esses ministérios aí são criados pelo Vargas, beleza? Getúlio Vargas criou o departamento de propaganda, não é algo que vinha de antes. O Ministério da Educação é criado pelo Vargas. Da Justiça já existia, beleza? Então, letra B de bola. Certo, galera? Feito? Bom, na sequência, vai fazer questões da República Liberal Democrática, período entre 46 e 64. É isso. Abraços. Valeu, valeu, valeu.